Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos os presentes. Para a gente ter o aproveitamento máximo do tempo, vamos dar início às nossas atividades. Eu queria convidar aqui os mais experientes, aqui, se quiserem tomar uma frente aqui, trabalho com a gente. Eu estou com voluntário para ajudar a administrar. Joaquim, se quiser chegar, o colega aqui, o jogador Paulo, tá? Fiquem à vontade. Para aqueles... para aqueles que não têm ainda experiência no FONAGE ou ainda estão recentes, nós buscamos assim uma democracia ao máximo. Então sintam-se à vontade. Se alguém tiver um recurso que quiser participar, ajudar, sentar aqui à frente, né? Pode chegar, pode levantar a mão, que a gente, toda ajuda aqui é sempre bem-vinda. Nós vamos estar trabalhando aí numa espécie de oficina, para os mais antigos que já conhecem que há uma regulamentação mínima para a gente formatar aqui, porque depois tudo que a gente produzir vai requerer uma aprovação plenária, então há certos cuidados com a redação, com a formatação, né? Então nós temos limites daquilo que a gente pode produzir, pode propor. Mas aos poucos a gente vai conversando, explicando, aí aqueles que não têm tanto conhecimento vão se adaptando aos poucos. Nós vamos então dar início às atividades, vamos trabalhar, os enunciados vieram propostos pelos colegas do Brasil, da forma como foram enviados, estão colocados a proposta de texto e uma justificativa. A gente vai abrir a palavra para aqueles que quiserem estar apresentando suas considerações, e em seguida a gente poder, depois das considerações, votar. São duas votações. Uma primeira nossa que vai depois ser a final e o enunciado ser aprovado e ao ar ou não, né? São poucos. Nós temos aqui o primeiro, segundo e terceiro, que são de natureza da Fazenda Pública, e mais um, primeiro e um segundo, que são de natureza criminal, são relacionados ao GCRIM, né? Com as suas duas devidas justificativas. Todo mundo se encontra aí em condições de poder começar os debates? Podemos fazer uma leitura aqui? Sim. Antes da iniciar o debate, primeiro, eu sou juiz de juizado criminal por essência, estou juizado no Tribunal de Justiça, mas a minha preocupação, que eu vim para cá, é juizado de fazenda, porque eu queria saber o que está acontecendo no Brasil afora, se o pessoal está com competência plena, a lei determina, ou se ainda está com competência restrita, já pode ter ultrapassado o prazo de ter competência plena. Alguns estados mantêm competência restrita. E se vocês estão conseguindo aplicar realmente o sistema de juizado em fazenda. Porque, em compensação do Rio de Janeiro, nós temos uma vara de fazenda com uma alçada pequena. Nós não temos um sistema de juizado. E isso resultou, eu tenho um estoque de 13 mil sentenças para serem dadas. Que é um absurdo no sistema de juizado. Então, resolver através de mutirão, etc. Limpar isso. Como é que está sendo juizado pelo Brasil? Vocês estão aplicando competência plena, estão conseguindo aplicar sistema de juizado em juizado de fazenda, ou se está sendo uma vara de fazenda com uma alçada restrita? Nós temos hoje dois formatos, né? A juizado de fazenda junto com o juizado civil, ou pior, né? Juizado civil, fazenda e vara civil, né? Que é aquela questão de acaba levando para a ordinarização do procedimento e tudo mais, né? Uma grande oposição das fazendas públicas em adotar esse sistema de juizado, né? Eles possam ao máximo manter o status quo antigo e transformar aquilo numa vara de fazenda. Exatamente, só o valor. Só o valor. Competência absoluta, o valor de 60 vai para o juizado da fazenda. Precisando de perícia ou não. Exatamente. E no Paraná, por exemplo, não tem a mínima estrutura para juizado de fazenda. Nada. Jogaram lá e largaram. Qual o estado, colega? Paraná? Simplesmente jogaram lá o juizado da fazenda e seguiram. Capital e interior ou só no interior?
interior. Principalmente na capital interior. Fenômeno nacional. Em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça, nós temos colegas e lá também está da mesma forma. No Tribunal de Justiça, nós temos divulgado lá, em função daquela decisão do STJ, do Benjamin, isso só seria observado mesmo em razão da matéria e do valor de 60 salários mínimos. Depende se a perícia é complexa ou não. A gente tentou, eu fui voto vencido, a colega também. Na turma? Nós temos um grupo de estudo lá, da aplicação do imposto IPC, e a maioria venceu no sentido de que aplica-se essa decisão do STJ de que temos que observar os 60 salários mínimos e a matéria. Se a matéria é de competência do juizado, se manda tudo para o juizado. Embora o juizado de lá, como o de Paraná e Rio de Janeiro, não tem estrutura nenhuma para fazer essas medidas. Ele está trocando a bateria lá. A gente vai tentar, tendo isso uma questão da gravação, vai para a mesa para poder fazer o material depois pessoal. Um dos enunciados é exatamente a proposta nesse sentido, com relação à complexidade. Mas assim, ainda quanto ao que o colega Joaquim levantou, sobre essa questão de estruturação, alguém que gostaria de comentar, seja no sentido de já ter uma estrutura adequada ou não? Sebastião do Mato Grosso. No Mato Grosso, na capital, nós temos já o juizado especial da Fazenda Pública estruturado, com o juiz próprio, com a estrutura própria. Agora, nas comarcas do interior, por exemplo, o colega está aqui, aí acumulou tudo. Com vara ou entre juizados? juizados? Não tem uma unidade autônoma, mas eu sou juiz, por exemplo, do juizado civil, criminal, da Fazenda Pública, da Vara Civil, criminal. Menos Quanto mais a gente perguntar, mais vai complicar. Quase juiz de paz ainda. Tem tudo, tem diretoria, tem Junto especial da Só complementando, eu sou titular da Vara de Fazenda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então nós temos também uma vara estruturada, semelhantemente ao que foi mencionado pelo colega. Temos lá, desde o início, há 7 anos, um grupo de apoio técnico de ANAT, ANTERAGATS, para efeito de perícias médicas, mas não temos suporte nenhum para efeito de outras perícias, como perícias contábeis, até de engenharia. E, infelizmente, surge um conflito para o Tribunal de Justiça e, como somos minoria sempre, saímos vencidos nos conflitos e nos impõe as causas que não temos condições de julgar. O que eu faço é tramito para não descumprir a determinação do tribunal, tramito até o final e ao decidir, na sentença, de que a situação processual é outra e que não dá para decidir sem perícia. Aí manda para a justiça comum, o colega, o advogado vai para a justiça comum. Tá melhor. Muitas vezes se suscita o conflito de nome, enfim, a situação sustentável. Precisamos de um corpo técnico, simplesmente pelo fato que, segundo o entendimento legal, a nossa competência é absoluta e, portanto, não temos muito o que reclamar. Então, me parece que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil todo, em algumas situações, em outros estados, em situação ainda pior. E me permita complementar, falou de um tipo de perícia, em todos os tipos de perícia. Todos. Porque nós vamos ter questões contábeis também, porque é líquidas. Você pegou o ponto que eu queria falar também, afora a questão propriamente da perícia, nós estamos deparando com a questão relativa à iliquidez da sentença. Porque ainda que o colega peça para o advogado emendar inicial, para formular um cálculo, vem o Estado ou o município e não concorda com aquele cálculo. Então, vamos esbarrar na perícia, ou então provimentos ilíquidos. Porque o nosso tribunal lá simplesmente olha o valor da causa e remete para a justiça, para os juizados. E, via de consequência, nós não temos conhecimentos técnicos para aprovação de sentenças líquidas. Ainda que seja um pagamento de hora extra, adicional no turno, não temos condição para isso. Correndo o risco de uma situação diabólica, que é turma recursal anula, o processo volta para você não conseguir dar a sentença líquida de novo. Exatamente. Você está no ciclo vicioso, né? Ou tendo que estender um procedimento de liquidação de sentença. Mário Cuiabá. O que a gente vê, desde que foi editada a lei, é essa complexidade. Durante vários jornadas já tentou se discutir e chegar a uma definição. E o que dá para ver aqui é que essa definição está ocorrendo. Ou seja,
se o próprio ministro, como foi dito, o ministro Benjamin já definiu, eu acredito que isso também, acho que era a proposta do Joaquim, ou deve ser a proposta do Joaquim, é que o FONAGE tome alguma decisão, um procedimento a ser feito. Não compete ao FONAGE dizer sobre competência, porque é matéria legislativa. A interpretação legislativa já foi dada por um órgão superior, mas eu acho que pelo menos seja feita uma recomendação, um pedido talvez ao CNJ, para que os tribunais deem o suporte necessário se mantiver esse entendimento de que os juizados da Fazenda Pública são competentes para essas sessões. Ou então, que o CNJ se manifeste ou chegue a uma conclusão para que esses casos, volte a analogia, para que os casos complexos e líquidos sejam da competência da Justiça Ordinária. Mas é necessário que haja realmente uma manifestação do FONAGE nesse sentido. Mário, só dentro, porque não é a palavra final, né? Porque ali foi só um voto do STJ, acho que talvez até mecanismos processuais nós temos, né? Um IRDR, um IAC, que fosse para, de alguma forma, levantar essa questão. Sim. Não sei se é a título de recomendação, o que você acha? Ou outra forma. Quando a gente começar a votar, minha proposta, que assim que a gente vá para iniciar uma votação da proposta, a gente, ao iniciar, a gente pergunte se seria enunciado ou recomendação. E aí, aprovando recomendação, fica prejudicado o enunciado e não se encaminha o enunciado. Mas os dois se propõe, que aí é um ou outro, né? Tudo aquilo que a gente, na estrutura do FONAGE, Max, tudo aquilo que a gente vem para tentar um enunciado, que é uma forma de você demonstrar o que é o entendimento, no mínimo, da maioria dos juízes do Brasil. E não sendo possível isso, como o colega do Mato Grosso expôs, que é uma questão politicamente sensível, pode se discutir se é política legislativa ou se são questões jurisdicionais de órgãos superiores, aí a gente vai para uma outra via, que é de dizer pelo menos, olha, nós não podemos enunciar, mas a gente recomenda que vocês pensem, e é feito todo um trabalho de polícia judiciária para tentar convencer. É nesse sentido, né? Mas assim, lembrando sempre que a gente busca sempre, em primeiro lugar, tentar analisar uma proposta como enunciado. Aí não sendo possível, a gente tem. Desculpa ter colocado a questão ao início, mas eu estou quase, a gente falou o Mário, pensando numa redução de danos. Já que nós temos que aplicar uma competência restrita, limitada só a um valor. Já que temos dificuldade, pelo menos a gente resgate a aplicação do sistema do juizado integralmente do juizado de fazenda. Quase que domesticando as fazendas estaduais, porque atuem como advogados do sistema de juizado, né? As partes também, né? Na questão de uma formulação do pedido líquido, e na fazenda também. E a fazenda mesmo adota essa postura que vem aconselhar coisas que eles não fazem, né? Eu tenho uma estrutura física montada, eu tenho juizados de fazenda específico montado por juiz titular, só que trabalha com a cabeça de juiz de vara de fazenda, infelizmente. Isso resultou 13 mil processos em estoque, na sentença. Um processo que a fazenda peticiona, o sistema designa a audiência de conciliação automaticamente, a fazenda peticiona pedindo para retirar porque não vai ter acordo. E aí também espera ordinarizar esse processo para ser intimado a apresentar a resposta dele, etc. Então, pensar assim, um resgate do sistema de juizado para tentar, pelo menos, já que eu tenho que lidar com essa competência, como o Hermes Benjamin já proclamou, de maneira quase que obrigatória, sem pensar na questão da complexidade, da liquidez, etc., o que a gente pode fazer para minorar esses danos? Dentro disso que o Dr. Joaquim acabou de falar, eu
Eu sou do Juizado Especial da Fazenda em Cariacica, Espírito Santo, Benjamin Quaresma. Eu fiz, de forma tendenciosa, um ofício para a Procuradoria-Geral do Estado e outro para o DETRAN, consultando a eles que tipos de ações haveriam eles condições de participarem para a conciliação. A resposta óbvia já foi maquinada, eu já fiz isso nem maquiavelicamente, eu queria ter o papel na mão. Eles responderam, nenhuma. Então, para que tem Juizado Especial da Fazenda? Se o próprio ente diz que eu não faço nenhuma, não tem impacto comigo para a conciliação. Então, eu sou Juizado da Fazenda, como? Não tem alma? Não é. É uma ponderação, né? Meu nome é Brian, eu sou do Juizado da Fazenda de Belo Horizonte. Esse problema das audiências de conciliação é uma coisa que nós estamos enfrentando lá. E eu também queria saber se essa ordinarização do procedimento, quem está utilizando, seria conveniente, porque está travando por longo tempo o julgamento, fica um processo parado, esperando a conciliação, e lá, por enquanto, a gente tem feito a conciliação sem êxito, obviamente. Eu falei uma pergunta, eu não sei se tem algum colega que em seu estado tem alguma lei especial, seja de nível estadual ou municipal na comarca, autorizando a Fazenda a fazer conciliações. Tem. O pior é que tem. Eles têm a lei e não utilizam. Paraná tem também, de Paraná tem. Recusa. R$3.000. R$3.000, ó. Limite. Pelo menos, podia fazer alguma coisa. Nem isso. Porque são duas vias, né? Uma primeira que é conseguir a via legislativa complementar, né? E em seguida a via da educação para essa postura conciliatória, que é uma das linhas de trabalho do FONAG. Eu estou tendo a vontade de ser propôs. Vamos marcar uma audiência e tentar revelir do Estado. Exatamente. É o que eu estou pensando há tempo. Mas a conciliação não foi que está querendo revelia. Até eles aprenderam a fazer essa. Ou pelo menos apareceu a audiência. Eu sou juíza de juizados em Castro, no Paraná, e eu faço um pouquinho diferente. Para castigar, entre aspas, né, os procuradores, eu marco audiência una. O juizado da Fazenda é só audiência una. Eles têm que, ou se eles não forem, é revelia na hora também, fundamenta sucintamente, né, e dá ganho de causa para outra parte. Então, a partir disso, eles pararam de pedir adiamento de audiência e a coisa andou, sabe? Eu nunca mais marquei audiência conciliatória. É uma solução, né? Penso eu. Nós estamos aqui, acabamos migrando e discutir sobre alguns temas diferentes. Se alguém quiser dar continuidade ou propor algum outro tópico que seja do seu interesse de levantar o debate, fique à vontade. Mas esse tema é uma moda, é na hora. Não, mas de continuar ou de propor outro. A palavra está franqueada. Porque nós não temos, a gente tem o poder aqui de propor, de fazer, mas nós não temos um enunciado daqueles que são enviados com antecedência nesse sentido. Mas podemos tentar Podemos votar os que tem e propor um a mais. Claro. Isso, podemos. É porque assim, como o Joaquim propôs, a gente debate rapidamente de maneira ampla a temática e aí a gente faz especificamente os enunciados, né? Rapidamente, não sei se tem bastante magistrado de Rondônia, tem um pessoal aí que trabalha também. Rondônia tem as 3 situações. Eu acredito que, né, no Brasil inteiro pode ter gente que tem muito juizado da Fazenda específico, mas nós temos aqui também a situação de aquelas varas que são cumulativas, como em São Paulo, o ofício civil e o ofício criminal, ou seja, o magistrado ele pega as matérias civis e criminais, e aí realmente vai se atuar em tudo, ou outras situações em que estão juntas todos os juizados com vara ou só um juizado. Rondônia até que tem bastante juizado autônomo. No entanto, juizado de fazenda pública autônomos são apenas 2.
Um titular é o Dr. Maximiliano, que está em Paraná, maior cidade economicamente falando, no centro de Rondônia. O outro sou eu na capital, com juizado de Fazenda Pública aqui na capital também. Chegamos a ter 12 mil também aqui. Agora estamos com 8. Diminuiu. Eu estou feliz. Seguimos um a mais. Alguém gostaria de falar de Rondônia, sobre sua experiência? Podemos então passar as propostas e aí a gente passa a palavra novamente? Sim, voltando ao tema da liquidação de sentença, a Justiça Federal, eles fazem uma execução ao inverso, né? Ele intima o ente público para que no prazo de 30 dias ele faça os cálculos, apresente a ficha funcional, horas extras, certo? E pelo já que eu tenho conhecimento, ela funciona, certo? Mas eu não sei o teor do despacho, né, do magistrado lá. Eu acho que essa questão da execução invertida, eventualmente a gente pode acabar discutindo ao debater esse enunciado que tem a ver com o rito da execução do juizado da Fazenda Pública, tá? Então, de repente, a gente abre o debate aqui ao conversar. É possível a todos enxergarem o texto no tamanho que está? Aí, o pessoal lá no fundão, aumentar um pouquinho mais. E aqui a gente, ó, traz para cá e depois... Melhorou? Uma miolinha. É um pouquinho. Uma miolinha, né? Sabe, né? A idade aumenta, o zóio diminui. Então vamos exagerar aqui agora. Isso, assim tá bom. Aí, então eu vou fazer a leitura aqui. Proposta. Os artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil não se aplicam aos juizados especiais da Fazenda Pública, prevalecendo o artigo 13 da Lei Federal número 12.153, a lei, né, do Juizado Especial da Fazenda Pública. A justificativa apresentada pelo autor dessa proposta. Em razão do artigo 13 da Lei Federal número 12.153, pelo princípio da especialidade da lei, os artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, que cuidam do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública, não se aplicam aos juizados especiais da Fazenda Pública. Alguém gostaria que expusesse aí o texto? Eu deixei pronto aqui o texto para a gente poder trabalhar com ele. Então, pois não. Se o proponente estiver aí, é interessante que ele defenda. Sim. Quem propôs esse texto está aqui presente entre nós? Vamos trazer um médium. Não está entre nós. Denunciou. Então, está aí o texto. Eu acho que a questão porque lá na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, se a gente for lá para o artigo 13, o artigo 13, eu vou fazer como se estivesse fazendo uma sustentação, que foi o que eu pensei. Ele acaba que não tendo o procedimento propriamente dito. Ele tem o prazo de pagamento. Ele não faz referência a quantos dias de prazo se dá para a Fazenda Pública manifestar. Aí a gente vai ter as interpretações, vai ter colega que acha que manda esse de RPV e nesse meio tempo que impugnem, ou paga ou impugna. Outros vão entender que não há defesa e haverá alguém que possa sustentar que, neste caso, não havendo a previsão, aplica-se subsidiariamente
outra legislação, que iria para 999 ou específico Código de Processo Civil. E aí, antes dos 60 dias, seria esses 30 dias. Rapidamente, eu vou relatar a experiência de Porto Velho. Nós aplicamos o novo Código de Processo Civil nesse sentido, os 30 dias, e em sequência, não havendo impugnação, expede a RPV, ou decidindo a impugnação, expede, não tem questão de esperar os prazos recursais. Na nossa visão, isso não tem sido causa de atrasar o procedimento, porque nós não estendemos ele no sentido de abrir ampla discussão e provas e tudo mais. De maneira que são aqueles 30 dias a mais, e na experiência que a gente tem com o advogado, alguns dos advogados estão aqui, né? A palavra está aberta aí para todos participarem, não há reclamação por esses 30 dias. Né? Nosso desafio são outros dias, tantos a mais, que estão no nosso congestionamento. Né? Se alguém desejar falar, propor o procedimento para que a gente possa aqui aprovar ou não essa proposta, ou não aprovando, sugerir uma alteração dela, está com a palavra. Eu também, Paraná, estão fazendo 30 dias. Acho que não causa prejuízo para ninguém esse negócio que não foi feito aí. Aqueles que são mais novos aqui estão chegando, doutora Bruna. Pode se apresentar. Olá, meu nome é Bruna, sou advogada, trabalho muito em conjunto com o Dr. Johnny. Aqui no Juizado da Fazenda Pública, o Dr. Johnny abriu um espaço muito bom de conversa, debates, reuniões com os advogados. E para a gente ficou muito bom a questão do prazo de 30 dias, porque como ele segue o entendimento para apresentação de cálculos, tudo, então assim, o rito fica bem tranquilo, a gente apresenta a planilha de cálculos de acordo com o que o juiz indicou, né, que é aquela questão do STJ, um prazo de TR, depois do dia 25 de março, IPCAE. Então, assim, pouco é contestado, briga-se pouco na questão, então os 30 dias ficam bem razoáveis. O que o doutor Maximiliano falou, a Justiça Federal aqui também realiza. Nós temos alguns advogados em Porto Velho que, percebendo que alguns processos de impugnação, que nós temos também 8 mil processos, demoravam um pouquinho, por conta de R$500, de R$1.000, às vezes até R$1.500, concordamos com o cálculo. E aí, lógico, você diante de uma impugnação dessa, já decide rapidamente o processo sério. Eu acredito que essa espécie de execução invertida lá na Justiça Federal seja nesse sentido, de a Fazenda diz, olha, eu tenho a dizer para você que é tanto. Concordo, facilita a vida do juiz e facilita a redução de estoque por conta disso. Né? No entanto, eu acho que isso deveria seguir assim como prática, sugestão de prática, porque não tem previsão nenhuma em lei e deveria ser visto como uma boa prática, porque nós magistrados vamos ter que diligenciar perante as procuradorias para convencê-las de trabalhar desse jeito, tendo em vista que não há como obrigá-las a tal. E até porque é o seguinte, para eles também é melhor, porque em vez de fazer uma impugnação extensa, trabalhando o que o juiz, sabendo o que o juiz vai decidir, ele já apresenta um cálculo e sabe que vai ter uma decisão. E pode não funcionar em muitas procuradorias como de Campo Grande, alega que tem um número muito reduzido de procuradores, e eles não podem tomar iniciativa nenhuma. Então esse é outro óbvio que nos locais vai ser encontrado também. Mas, a título de boa prática, é excelente a recomendação. Mais alguém gostaria de manifestar alguma situação sobre o texto? A questão aqui esse texto para nós podemos até alterá-lo, mas ele está dizendo o seguinte: aplica-se o CPC. Concede-se. Aliás, não se aplica, desculpa. Perdão. Não se aplica o CPC, ou seja, não se trabalha com os 30 dias de prazo. O meu medo seria esse. Permanece em aberto a possibilidade de entender de uma forma ou de outra.
Tem alguém a favor do enunciado? Vamos. Sim? O caput é quem define, né? Fala que você vai lá, a intimação para no prazo de 30 dias impugnar. Tem, mas ele não trabalha prazo. Ele fala sobre a inicial e o seu formato, né? Eu tenho cuidado de dizer da indicação do índice de atualização monetária e outras peculiaridades inerentes à fazenda pública, né? Vamos passar então a deliberar aqui sobre se a gente aprova ou não? Então vamos fazer assim, ó, aqueles que estão a favor do texto como ele está aí, ou seja, de não ter este prazo de 30 dias, manifestem sim favoravelmente. Caso a gente não aprove, a gente pode deliberar um outro texto possível. Quem estaria a favor? Teve um só, para dizer que foi unânime. Pergunta. Uma coisa. Essa é uma questão legislativa. Se o enunciado está aí, nós não podemos criar outro. Não, a gente vota nesse pelo seguinte. Se for criar outro, então vamos para o próximo. Né? Eu vou anotar aqui. Bom, essa aqui também foi objeto dos nossos debates. Questão de competência ou não em virtude da participação do incapaz. Eu acredito que a gente esgotou aqui as manifestações, né? Então, deixa eu só ler para vocês aqui o texto e depois a justificativa. É vedado ao incapaz propor ação perante os juizados da Fazenda Pública. Especiais, né? Aí a gente, na hora de votar, a gente vai ser já proposta de votar especiais. Bom, em face da omissão da Lei Federal número 12.153 de 2009, quanto à legitimidade do incapaz para ajuizar a ação perante o juizado especial de Fazenda Pública e da previsão contida em seu artigo 27, que impõe a aplicação subsidiária das regras contidas na Lei Federal número 9.099 de 1995, é vedado ao incapaz propor ação perante os juizados da Fazenda Pública nos termos do artigo 8º da Lei 9.099 de 95. Ele não gosta do nome especial. Mas na prática não é assim, A Lei 12.153 não exclui o incapaz. Em Minas, no passado, o consultado mais conflito, seção de lá, classificou. Pode propor. Alguém? Eu acho que se fosse resolver o professor incapaz em face desse enunciado, levando em conta essa fundamentação, que a 12.153 foi omissa, não colocar incapaz, a gente poderia usar o mesmo peso e dizer que a 12.153 também não excluiu as perícias complexas. Criar um enunciado de dificultar a proposição quando tiver uma perícia complexa. Estaremos resolvendo o problema dizendo que foi uma omissão da lei. Na verdade, eu acho que o legislador não quis realmente excluir o incapaz. Mais alguém? Bom, professor de Minas Gerais e vem acompanhando essas discussões que está fazendo há muito tempo. Essa questão, essa proposta de enunciado algo semelhante sempre vem atuando nas discussões dos últimos anos. E o que sempre se tem colocado é que alguns estados têm um tratamento diferenciado para a questão.
ainda com alguma polêmica nos tribunais, conflitos de competência, embora em alguns tribunais a coisa esteja bem tranquila, em outros nem tanto. Tanto que salvo engano, né, os colegas podem me corrigir se eu estou enganado, o STJ também, embora não pertença ao sistema dos juizados especiais, em matéria de reclamação, já se pronunciou a respeito dessa possibilidade, ou no sentido de que não haveria essa vedação no âmbito da Lei 9.099, mas até com um enfoque muito voltado para os juizados especiais federais, onde largamente se litiga, o incapaz litiga, principalmente pelas questões previdenciárias. Então houve um cuidado de distinção e tratamento, né, do juizado especial estadual, juizado especial federal. Isso é a minha ótica de interpretação que foi decidido lá. Então, sempre se propôs muito esse enunciado, mas não que se não queria aprová-lo, mas ele acabou não sendo aprovado por se entender até então que ainda era uma questão que não estava tão pacificada, um entendimento tão pacificado quanto se imaginava, para que se construísse um enunciado a partir daí. Só para contextualizar um pouco a discussão. E realmente, inclusive em Minas Gerais, essa questão bem controvertida. Na capital, só a título de exemplo, a questão de saúde relacionada ao menor, ela tramita na vara de infância e juventude, também com base nos precedentes do STJ. Exatamente. Mas, em tese, o tribunal mesmo ainda diverge muito quando o menor, o incapaz, não só o menor, mas o incapaz, quer litigar no Juizado da Família Pública por questões não relacionadas à saúde. Seria um outro fundamento e não a previsão ou não na lei. Exatamente. Mas quando a Lei 9099 veda a presença do incapaz no juizado e a Lei do Juizado da Fazenda 153 não veda, está dentro de um silêncio eloquente. Ela não está vedando porque ela não quer vedar mesmo. Então ela não foi omissa. É o que se chama de silêncio eloquente. E a gente vai levar causas como, por exemplo, medicamentos. Vai excluir menor disso. Para quem não tiver antecipado para ser internado no hospital municipal que não está encontrando vaga, que é que o Estado paga no hospital particular, vai tirar o menor dessa proteção que um sistema juizado veio dar para a questão de fazenda pública, especialmente. Então, acho que quando a lei não fala porque não é para falar mesmo. Ela não precisa dizer cabível a ação do incapaz do juizado de fazenda, não precisa dizer. Ela faz somente por exclusão. Olha, tudo que for ultrapassar 60 salários mínimos não cabe no juizado. Então, tudo que for inferior a 60 salários mínimos é do juizado, ponto final. A lei está sendo bem clara nesse sentido. Não vejo como afastar o menor, o incapaz, o preso, por exemplo, que não pode ir para o juizado civil, pode ir para o juizado de fazenda da competência do juizado de fazenda. Boa tarde, eu sou Ana Cristina, da turma recursal do Ceará, fazendária. E é mais para contextualizar que também no estado do Ceará, o Tribunal de Justiça já pacificou, nós admitimos nas varas que são competência de juizados, nós temos 4 da Fazenda Pública em Fortaleza e competências no interior do estado que são abraçadas pelos juízes das varas de comarcas de vara única ou com divisão de competências, mas está pacificado que também o incapaz é permitido no juizado da Fazenda Pública. Mais alguém deseja participar, manifestar? Fica feliz não deveria iniciar Agora. Ajudar o trabalho. Bom, Rondônia também não é diferente, está na mesma situação. O tribunal aqui também, nos conflitos de competência, vem entendendo desse mesmo sentido. Não só quanto a essa questão do menor, mas também com relação a aquelas outras que são paralelas à mesma discussão de haver silêncio eloquente ou não, né? Eu acho que acaba como residual para uma discussão a questão da complexidade probatória, né? Porque essa seria um outro fundamento e ela tem a ver com a essência dos juizados, que é um desdobramento probatório que implica em extensão do procedimento.
ou isso, né? Esses tipos de problema. Bom, mas não é esse tema a ser deliberado aqui. Vamos, já se consideram aí, eu fui como juiz do júri, né? Lembrando da época que a gente fazia aptos a proferir vosso julgamento. Tá todo mundo beleza? Quem está a favor, por favor, levanta a mão aí para a gente fazer uma contagem mais ou menos. A favor é aprovar o texto como está e reconhecer que, né, por conta do silêncio, existe essa questão da competência, né? De maneira, vamos ver. Tivemos uma só, então vamos lá? Quem a favor da vedação só? Então, rejeitado este 2, rejeitado esse também. Vamos para a próxima proposta. Ainda instalado o Juizado Especial Autônomo de Fazenda Pública na comarca, a necessidade de perícia complexa desloca a competência para a Justiça Comum. Ainda instalado, quer dizer, instalado. Né? Ainda que, né? Ainda que. Vendo, pensando. A minha dúvida é o que é uma perícia complexa? O que você vai falar, que você vai olhar, como é que a gente vai padronizar a situação em que o que é perícia complexa e o que não é perícia complexa? Eu vou precisar nomear um perito de qualquer forma. É que a 999 tem aquela questão de admitido prova técnica, né? Com a ideia de algo mais simples. Ou que, como a gente tem a ideia da complexidade procedimental, que não seja necessário todo o procedimento de assistentes, parecer, audiência com perito, né? De modo que fosse como o nosso contador. A gente manda o contador, ele diz o que é. Tem vezes que a gente manda o contador não sabe fazer o cálculo. Isso acontece também. Para você fixar o valor. Tem um enunciado de 11 aqui do FONAG. Tem um enunciado 11 do FONAG que já fala causa de uma complexidade probatória por impor dificuldade para assegurar a contraditória para a defesa, afasta a competência do juizado de fazenda. Direto no segundo encontro, o enunciado 11 da fazenda. As causas de maior complexidade probatória por impor dificuldades para assegurar a contraditória para a defesa, afasta a competência do juizado de fazenda. Pode. Joaquim, não sei se eles estão querendo elucidar a questão que ele comentou as perguntas para nós ainda. Se a complexidade probatória é especificamente perícia, afasta ou não a competência do juizado. Em Minas tem se entendido que é quase que apenas o critério de valor da causa, no ponto final. E estão tendo centenas de ações que demandam perícia, sem entrar no contexto de perícia complexa ou não, perícia, os juizados especiais estão criando uma certa dificuldade na mesma situação. Restringir a questão da perícia, é isso? Não, eu não sei. Eu não foi o propositor do enunciado, não. Eu só queria dizer assim, que talvez ele venha num contexto de que se queira esclarecer a questão da perícia especificamente. Se o fato de existir uma perícia, se isso já demandaria complexidade probatória ou não. Qual que é a justificativa, será? Isso. E eu queria só colocar, que é a minha opinião, também dentro dessa concepção de que não há palavras necessárias ou lutas no texto da lei, se o legislador quisesse que o procedimento dos juizados especiais comportasse algum tipo de perícia, simples ou não, ele incluiria lá no dispositivo do artigo 10, né? A perícia e não parecer técnico.
é o termo utilizado, o 35, né? 35. A prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnico sobre o fianto permitir às partes a apresentação de parecer técnico. E aqui, obviamente, o que você trabalharia aqui é perícia. Ele preferiu. O 10 da 1252 também, exatamente, para não parecer técnico. O 35 da 1999. Em duas ocasiões ele não tocou na palavra perícia. E também acredito que isso não negligentemente, entendendo que isso permitiria a mesma agilidade e eficiência que se requer para sistemas de atividades especiais. Então, não sei, acho que a observação aqui é pertinente quando eu falo já existia aquele outro enunciado, e eu não sei se valeria a pena trabalhar na questão do enunciado para esclarecer a questão da perícia, especialmente em Minas Gerais, a única tormentosa, ou não. E aí, a única proposição também que eu faria junto com isso é que a análise, que eu acho que pequenas alterações de redação são permitidas para aprovação no enunciado, é que você não colocasse a questão de perícia complexa, a existência de perícia. Então, se você procurar uma redação que ligasse esse enunciado ao artigo 10. Ou isso, por exemplo. Que não haja alteração de substância na proposta. Explicação do artigo 10, isso. Para que não se trate uma nova proposição, que a gente poderia deliberar e aprovar. E o fórum seria qualificado também. Sim. Poderia, mas seria bem mais difícil de aprovar. Exatamente. Quando desliga, ele roda o canal, né? Aí ele tá baixinho. Alguém já definiu o que é causas de maior complexidade probatória? Existe essa definição técnica e jurídica? Presidente. Existe, de forma técnica e jurídica, essa definição do que é maior complexidade probatória? Eu já levo o microfone. Pergunta... Tem uma pergunta técnica aqui para a gente poder discutir o tema, né? Tá falando aqui? Tá. O que é maior complexidade probatória? Tem essa definição técnico-jurídica? Já existe isso acolhido? Eu não conheço a doutrina. Cada um acha o que é e o que não é. Se o Ricardo estivesse aqui, né? Mas eu não conheço. Porque se for uma questão subjetiva, cada juiz então... E toda adjetivação é perigosa, porque ela leva ao subjetivismo. Eu acho que a prova de maior complexidade é aquela que extrapola o objeto do parecer técnico. Extrapolar o parecer técnico não. Eu pensei talvez, eu concordo com o Joaquim que o enunciado já existe. E também concordo com o Marcelo que talvez poderíamos, talvez uma proposta, não sei, substitutiva, em que a gente esclarecesse alguma coisa nesse tocante, porque o novo CPC, lá no artigo 464, sobre a prova pericial, especificamente no parágrafo terceiro, ele conceitua que seria a prova técnica simplificada. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Então aí a gente restringiria a conceituária. Se é para fazer algum tipo de prova técnica, é só essa de acordo com o artigo 400 e extrapolando o caso. Seria que aí a gente complementaria o enunciado 11, uma sugestão. O parecer do NAT, de apoio técnico de saúde, por exemplo, parecer médico do NAT, sobre a de saúde, eu vinha pensando nesse sentido um pouco. pensando no caso do universo. Nós usamos os pareceres do NAT, de apoio técnico dos médicos lá do Nacional de Justiça para dar suporte. Eu acho que nesse caso é feito de forma louca, né? São as ações da Fazenda Pública, você quer o apoio técnico especializado para decidir sobre a ação de saúde específica que está usada, e aí você tem aquele ponto de apoio que ele vai te dar. É demanda que é do SUS, por exemplo, a demanda que não é caso de que referia a sanidade, não é, eu acho que esse caso, você tem esse caso bem prático, o que ela falou, Pode falar bastante. Mais alguém? Joaquim, você tem mais conhecimento técnico sobre a questão regimental da gente
deliberar sobre o que já está anunciado, nós não temos como, só se for uma proposta de mudança. Mas aqui nós podemos direcionar para outra. Porque, na verdade, não sei se quem foi anunciado está em isso. Mas me parece que, pelo que a gente conseguiu entender, a necessidade de enunciado é limitar esse que é exame técnico permitido pelo artigo 10. Acho que a necessidade é essa. Então, dentro do enunciado proposto, a gente pode dar uma outra redação para ele e levar para o plenário. Até porque no enunciado a gente não tinha uma observação. Proposta de alteração de um enunciado, você já existe? Não, seria, ele mudaria o foco para ser um paralelo. Ele vai explicar uma outra situação. O que pode ser feito é adequar a redação, mas sem mudar a ideia, sem mudar aquilo que é feito. Isso pode ser uma outra. a redação, sem mudar a ideia de quem... Exatamente, de poder ou não. Mas tentar resolver essa questão do conceito, né? Isso aí é, se mantém 11, mas é uma fórmula mais complexa para ele. Falar que perícia complexa, de troca de competência, talvez a gente aproveitar a proposta e dizer o seguinte, que o exame técnico permitido no artigo 10 da Lei 12.553 é a prova técnica simplificada. Que existe o conceito na legislação. Eu nem sei o que isso aqui, existe aquela briga antiga da gente, vai mas o termo de prova técnica, mas tem um conceito legal, então não tem grande. Já está no artigo 10, extrapolar o objeto do exame técnico é complexo. Extrapolar o objeto do exame técnico é complexo. Fico pensando numa redação. Como é que ficaria a redação então? Uma alteração de forma que geral. A ideia é essa. O exame técnico permitido no artigo 10 da 1253 é a prova técnica simplificada. Sim. Nós não deliberamos. Alô. Bom, a gente tem. Faltaria isso daí. Pessoal, às vezes as pessoas não gostam de estar enunciado, remissão, enunciado de personagem não vai. Bom, mas vamos fazer assim, ó. O primeiro passo que nós temos é aprovar ou não a ideia. Aí a gente depois faz a mudança do texto e aprova ela ou não. Beleza? A ideia que está é o seguinte, a perícia de voz tradicional, quesito, não sei o que, não cabe juizado. Prazos, audiência marcada para reunir as partes, só para isso. Acho que é isso. Certo. Então, e assim, ó, pessoal, normalmente, deixa eu tentar explicar melhor. O que nós estaríamos fazendo agora? Ó, só uma explicação aqui metodológica. O que nós estaríamos fazendo? Aprova ou não? Pronto. Próximo. Como a gente quer, aprovando ou não, aproveitar a ideia para aprimorá-la, nós vamos dividir em duas votações. Primeiro, aprova ou não. Segundo, aprovado, qual será a proposta do texto? E aí, a cada mudança a gente vai voltando para chegar no final do texto. Certo? Então assim, sobre... Se a gente não chegar a um denominador quanto ao texto, fica essa aprovada. Não é essa a ideia que eu escrevi. Não é melhor a gente já construir uma normalização? Entendeu o meu argumento? Não, mas é que assim, aí a gente fica fechado em estar na ideia, nesta ideia. Aquele texto não está aprovado. Né? Deixa claro assim. Isso, a ideia. O que ali já está a mais, mas eu quero que foi só uma questão redacional. O tema que nós estamos votando, nós estamos votando uma questão temática, no sentido de que as perícias que seguem todo aquele ritual complexo e que geraria atrasos
natural do procedimento, não cabem no juizado especial da Fazenda Pública, ou seja, afastam a competência. Quem estiver de acordo que nós aprovemos isso, agora pode levantar sua mão para a gente poder aprovar a ideia. E aí a gente passa a discutir como é que vai redigir esse texto. Ó. Agora eu vou pedir, como tem a questão do voto dos magistrados, né? Vou pedir que tem muita gente que não é magistrado, né? Para eu poder identificar e ter certeza que a gente está aprovando. Magistrados que entendem que não deva ser aprovado, agora levanta só para. Só tem uma Temos um voto só. complexo vai ficar. Não, aí a gente vai agora para o texto. É a ideia. É a ideia. Então, fechado, pessoal. Bom, aprovada a ideia agora, eu vou sentar aqui para vocês irem sugerindo o texto, eu vou digitando e a gente vai, né? Eu acho que não pode modificar muito. Não. Você quer propor, Joaquim? Pode ser. Promete que no próximo intervalo vai ter bastante longe. Detalhe. A minha proposta é seguindo as orientações do doutor Pagano, nosso revisor. Ele tem o revisor, né? Ordem direta e não fazer enunciado negativo, né? Exatamente. Isso seria o exame técnico permitido no artigo 10 da Lei 12.153 é a prova técnica simplificada. Aí você está remetendo o seu PC. Indiretamente. Não, estou remetendo a um conceito que é legal hoje em dia. É um conceito legal. Você fala lá em maioridade, minoridade, capacidade e incapacitação, está remetendo o Código Civil? Mas o colega vai buscar essa definição no CPC. O sistema legal que chega no subsidiário. Se eu não tenho na Lei 90/99 a definição de prova técnica simplificada, não vai nem que tem. Eu não vejo. Agora, o colega pode propor também uma outra forma. Porque a prova técnica simplificada, cada um vai interpretar de uma forma. Não sei se é Eu vou trazer o verbo equipado, você vai eu vou trazer equipara-se a prova técnica simplificada, porque aí não ficaria taxativo como sendo a única definição desses aspectos. Porque a prova técnica simplificada é só depoimento. Pode ser parecido com as coisas. Então, coloca equipara. Eu queria sugerir se a gente conseguiria inserir nesse contexto, porque o enunciado aprovado da forma como está, ele ainda não diz claramente, uma proposição objetiva, que não se faz perícia no juizado especial. Eu gostaria de tentar, talvez, a adesão dos colegas, no sentido de se deixar claro ainda nesse texto que não se faz perícia no juizado especial. A perícia também, os termos do CPC. A perícia do juizado especial não se concede no âmbito do juizado da Fazenda. A redação que está se propondo também, ela não se assimila ao enunciado que veio. Nós aprovamos para fazer uma redação do enunciado que veio. Esse é outro sendo. Eu acho que a ideia está muito clara na justificativa aqui. Acho que a ideia é discutir se faz perícia. Você teria alguma sugestão de redação? Eu não sei se está dentro da técnica do FONAI um enunciado que se desdobrasse em duas assertivas. Não é assertiva, a redação. Porque ali Joaquim sugeriu essa redação. E você poderia sugerir uma outra. Eu no primeiro momento me metei assim, não fazer enunciado negativo, não será admitida a prova pericial do juizado especial da mesa pública. E o exame técnico definido no artigo 10 equipara-se a prova simplificada. São dois contextos, mas traduzem, acho que é a ideia da proposição inicial. A proposição inicial é que não se realiza a perícia do juizado especial da mesa pública. Essa é a ideia de origem da proposição. A gente deu uma definição técnico-jurídica para o exame técnico. Ok. Mas a proposição, como
claro que a gente entendeu, a proposição é: não se realiza perícia nos dados especiais. Essa é a proposição de origem, a ideia central do que foi proposto. E eu acho que seria mais útil na discussão, além da licitação. Mas é só para preservar a ideia do colega que mandou o enunciado. É exatamente isso que eu estou dizendo. O enunciado, ele está falando sobre perícia complexa e competência. Isso. A substitutiva está definindo o que é. Está mudando a ideia. É outro enunciado. Eu também acho, por isso que eu acho. Então, mas, aí o que nós podemos fazer? Ao definir, aliar ela com a questão da competência. Ou uma outra sugestão, a necessidade de perícia afasta a competência dos juizados especiais da Justiça. E o exame técnico da Isso. faz a perícia ou perícia. É assim que a gente constrói isso. Pronto. E afirmativa, não é uma... Afirmativa indireta. A necessidade de prova pericial afasta a competência do juizado especial do público. O exame técnico definido no artigo 10 é a prova que para essa prova, a prova técnica simplificada. Alguma objeção, Joaquim? Na hipótese de realização do exame técnico do artigo 10 da Lei 256, em que persistir a dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa. Não faz necessidade de perícia. Você falou grossa. Então tem que alterar isso. Mas nesse caso a gente entra em alteração do treino, não pode. Eu acho que está resolvido o 11 e os outros. Eu acho que porque na verdade o que está acontecendo? Os colegas estão aflitos porque os enunciados não estão resolvendo os problemas. Essa é a verdade. Não é falta de enunciado, é falta dos tribunais aceitarem que a complexidade do enunciado não é possível. Esse é o problema. Mas aí tem a questão da consequência. Agora a gente está tratando dessa questão do que é, da hipótese que é, e aí a gente entra na outra questão da competência, que é aquela história. Afasta remédio ou afasta estímulo? O enunciado já fala em extinguir. Para distinguir do tratamento que é dado no CPC, que é o encaminhamento. O 12 fala em extinguir. Exatamente. E o sentido jurisdição. Porque eu tenho como aceitando e nós vamos aceitar. Isso já está aprovado. O problema é, os tribunais estão entendendo que basta a competência absoluta. Ora, a gente faz enunciado dizendo que essa competência absoluta é mitigada e nós vamos seguir o processo, nós estamos tirando jurisdição. Tá falando? Não tem jeito, porque não é lá nem cá. Isso basta rezar para ver quem vai ser. Essa ideia parece que já está no 11 e 12. Nós estamos falando do que? Nós temos que resolver um problema de entendimento a dois tribunais que estão rejeitando. Esse é o problema do debate. Artigo 10 da espaço. Seria melhor, então, às vezes, fazer uma recomendação. Aí. Porque o enunciado está aqui. Eu vou dar uma opinião muito pessoal minha. Nós, magistrados, sabemos o quão complexa é a nossa cabeça em nível interpretativo. Por mais esforço que a gente faça em tentar criar novas formas, sempre haverá aquele que vai interpretar diferente, uma nova discussão para fechar isso. Porque a gente acaba desafiando a própria competência legislativa muitas vezes. Né? Então, de repente, eu não sei se não é o caso de a gente, então, assim, ter, ao analisar essa formatação de texto, a gente entender, então, que os dois enunciados são suficientes. Porque se não é aquela história de troca uma forma que está insuficiente por outra forma que está insuficiente. Ou troca um problema por outro. Não, porque na realidade, essa proposta aí, eu estou entendendo como um desespero do colega de tentar convencer o tribunal de uma coisa que nós já fizemos denunciado, os tribunais não conseguiram. É só esses termos, nós estamos basicamente chovendo no molhado. A água mole, pedra dura, das do macho, está em fogo. Mas a gente não tinha uma conceituação no CPC
essa proposta. Porque o 11 fala em afastar a competência e o 12 fala em extinguir. E essa proposta de remeter, quer dizer, na verdade, não vai ter resultado nenhum para. Eu voto pela rejeição dessa proposta. Bom, pessoal, então assim, ó. Ok. Também queria só fazer uma última observação, que apesar de ter tentado contribuir para a redação do dispositivo, depois da leitura do enunciado do Cruzes, que foi aprovado em Belo Horizonte, para mim ele já resolve a questão, inclusive, apesar do que o Eduardo disse ali, sugerindo aos tribunais que, em caso de realizar o exame técnico, existindo dúvida técnica, vocês têm que se distinguir. Então, se faz isso, é muito que ele enunciado, acho que ele já resolve. Afinal de contas, amor, foi aprovado em Belo Horizonte, entendeu? Então é o seguinte, isso que é legal, a gente vai lendo, pensando conjuntamente. A conclusão que a gente está direcionando é de que, embora aprovado para ver um texto, a gente reflete melhor o seguinte: não vamos fazer o do texto, simplesmente vamos entender que dessa proposta não é necessário fazer o do texto e nem mesmo mantê-lo, levar a papelada para tentar aprovar. Por quê? O 11 e o 12 bastam. Isso. Aí repete pela aprovação. Ok? Posso apagar então? Não vai ter substituição? Só escrever rejeitar. Não precisamos então da votação, levantar a mão, tá? Beleza, né? Bom, Então nós não teremos então nenhum enunciado da fazenda. Nem aprovado. É aprovado. Não é possível fazer nenhuma proposição disso. Pode fazer o Wagner levantou da sentença feita, ela é muito importante. Mas eu acho que isso nós podemos colocar na recomendação do presidente geral. A gente termina os enunciados e já fala em recomendação, porque elas também chamam a atenção para de repente ver um enunciado no próximo. E lembrar a todos os colegas que é sempre muito importante para as coordenações de fonagem receber esses enunciados por conta do regulamento. A gente precisa votar que foi encaminhado, porque as ideias vão surgir, mas não dá para deliberar tudo, porque aí tem que estar sempre corrido, contado, extrapola a nossa capacidade de deliberar, né? Vamos agora então para as outras duas situações que tem, que são situações criminais, né? Então, primeiro, posso passar aos criminais? A proposta primeiro, de revogação de um enunciado, que é o enunciado 98. Os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei 9.503/97 são de perigo concreto, ou seja, lá do CTB, essa lei do CTB. Deixa eu colocar aqui. Só um momento, só uma questão de segmento. Não precisa do microfone. Se vai sair essa recomendação da Fazenda, é melhor fazê-lo antes de entrar. Bem, podemos, se vocês querem, a gente faz para fechar no QSI, Fazenda Pública, né? Eu já tenho dúvida, né? Eu daquela confio possível. Posição legislativa. Não, mas a gente deve. Porque assim, ó, o que eu proponho, Mário? Assim, ó, a gente vota esse rapidinho, aí conforme o tempo, a gente pode estender um pouquinho mais e falar sobre isso. Pode ser? Pode. Bom, alguém gostaria, daqui a pouco eu já vou ali no texto, alguém gostaria de fazer essa manifestação? Isso aí, eu não sei se tem alguém aqui que é da área criminal, que gostaria de ter a palavra. Eu acredito que é aquela questão de entregar veículo a pessoa não habilitada e tal.
que aí está relacionado àquela questão, gerou perigo concreto, ou seja, bateu um poste, quase atropelou alguém e tal. Isso ou, é discricionário de cada magistrado. É porque assim, tem pronunciamento da jurisprudência, né? Embora não seja da área criminal, até onde eu venho acompanhando. Está dando justificativa ali. Vou ler lá a justificativa para nós. Olha lá. Considerando o teor da súmula 575 do STJ saber, constitui crime de conduta, a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Olha, eu sou titular do juizado criminal. Pronto, chama. Isso é uma questão de mérito a ser analisado caso a caso, conforme o entendimento de cada julgador. Não é, embora seja simulado. Se já está simulado, não tem por que nós fazermos. E se nós fazermos, que eu acho que não deveria fazer, nós estamos entrando dentro do poder de decisão de cada magistrado. Então, eu sou contra isso. Não há por que fazer isso. Se tem esse entendimento, segue a súmula, como a maioria das vezes segue a súmula e acabou. O enunciado para dizer cumpre-se a súmula é vazio, né? A proposta é só cancelar. Cancelamento cancelar. Por conta dessa súmula. Ah, sim, aí eu sou a favor, sim. Só lembrando que para cancelar tem que ter outra súmula. O problema aqui que eu enxergo ali é que tem uma súmula, né? Mas, colega, aqui no caso, se tem a súmula, é exatamente para estar de acordo com a súmula. Considerando que tem a súmula, revoga o enunciado. Não tem que falar mais. Vai bater de frente para tudo. Quem sonhou que bater de frente. Ó, o Vasquileme, a doutora Ailma tem alguma coisa para falar. E a gente retoma, tá? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Algumas pessoas me procuraram e perguntaram se a gente teria como organizar transporte para ir ao shopping, porque a maioria quer presentear a esposa, ou as mulheres querem fazer compra nas viagens que a gente aproveita essa oportunidade. Nós temos uma loja muito próxima aqui, que eu pedi à dona que fizesse uma estrutura para nos receber. Não ninguém é obrigado a comprar, obviamente. Lá na parte superior tem um espaço para happy hour aberto, nós podemos, entre o término aqui e o jantar, nos encontrarmos lá até para confraternizar, porque na hora do almoço e jantar nós estamos nos separando, né? E seria ideal que a gente pudesse ter esse acolhimento mais coletivo. Então, após o encerramento, nós teremos transporte disponível para isso. O que vocês precisam é me avisar. É uma loja que vende roupa feminina, masculina, bolsa, sapato. Se você quiser deixar a esposa fashion, finíssima, Não, assim, elegante, como a doutora Ailma, lá tem também coisa muito legal. Mas enfim, pela proximidade, porque está próximo da rede, teve essa estrutura com comidinhas para nos receber. É só uma gracinha fora completamente do fonagem, apenas para facilitar essa questão de quem quiser levar uma lembrança, porque o shopping é mais distante e seria mais difícil o deslocamento. Então, ao final, eu vou estar aqui, eu vou lá no tribunal para fazer essa mesma conversa e volto aqui, a gente vai sair de van para lá, quem quiser. E de lá também terá a van para levar para o hotel, tá bom? Obrigada, desculpa a interrupção. Você bate de frente Eu não costumo pegar muito dessas Foi questionado lá que cada um a súmula só falta 310, não é isso? aí então, deixa eu passar. A súmula só fala do artigo 310, né? E o 310... Questão de fazer referência ao 309 também. Então a questão levantada é fazer a referência ao 309 também? O enunciado 98, ele fala do 309 e do 310.
Ah, sim. E o 310 não. Ah, tá. A súmula. Ou seja, seria desnecessário a referência a esse Fala artigo. só do 310. Então, não pode pedir a revogação do enunciado se a súmula não fala do 310. É uma questão relevante. Vamos lá. O 309 está aí. É dirigir veículo automotor em via pública sem permissão para dirigir a habilitação, ou ainda se caçado dele dirigir, gerando perigo de dano. Né? Ou seja, se não gerar, o que não há no 310, né? E aí gerava aquela discussão. O 310 simples fato de entregar. Eu acho que um está embutido no outro, hein? É porque assim, ó, aí a proposta é: os crimes previstos nos artigos 309 e 310 são de perigo concreto. É que, pelo que ela está ponderando, a gente está, como se fosse um pleonasmo, né? Está reafirmando alguma coisa que não tem como negar lá no texto do 309. Ele é de perigo concreto porque ele exige o resultado. Né? E a própria súmula fala no 510 só, né? Mas é que a questão é o seguinte: alguém poderia olhar aí o texto do 98, porque de repente o texto do 98 faz referência ao 309. 98. Os crimes previstos nos artigos 98. da Lei 9.503 de 2007 são de perigo concreto. O que vai acontecer é o seguinte: a gente vai propor a revogação, ou seja, a gente só vai tirar a vigência, né, do 98. Então, acaba tirando os dois. Né? O que não seria uma incompatibilidade. A incompatibilidade estaria no fato de criar isso. Né? A gente está tirando. Também entendi a preocupação dela, mas analisando melhor, quando foi feito a súmula, já definiu claro, porque o próprio 309 já diz que é o perigo concreto, então precisa ter a prova, e a súmula faz o esclarecimento do 310, realmente já entendeu, e assim é desnecessário colocar isso no 309, porque já faz a separação. Então a revogação dele em nada atrapalha, e se nós não tivermos, a gente está contrário ao enunciado, a súmula. A súmula, né? Então, por isso mesmo, agora já agora mais uma razão. E já defendo que deva ser realmente excluído. Mais alguém deseja fazer uso da palavra ou a gente já pode ir? Eu só acho que devia apreciar junto com o enunciado proposto embaixo, que manda aplicar a súmula. Está chovendo uma olhada. Mas é o 307 e o 309. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no texto só para, pelo menos para não cometer alguma contradição, vamos analisar ele antes, né? Aplica-se aos artigos 307 e 309 da Lei 3.507 CTB, contido na parte final da súmula 5757 do STJ saber. Sinceramente, vou citar a palavra do meu especialista, mas o Cono. Tá difícil. Vou tentar aumentar um pouco mais. Só quer estender ali o final do independente da ocorrência de lesão de perigo de dano concreto na condição do veículo. Essa condição aí da ocorrência de lesão de perigo de dano. Sabe o que eu acho que eu entendi dessa proposta? Como a primeira proposta exclui um enunciado que deliberava, ele quer propor um outro que explique uma situação residual. 307 e 309. É aquela história lá da lesão do perigo concreto na condição do perigo independente, aquela palavra independente.
independente de ocorrência, de lesão, perigo, concreto e condição. Entendeu? Qualquer situação. Entendeu? Não interessa agora. Ele quer aumentar a súmula aí, né? Isso aí mudou a súmula. Não, ele não quer. É algo que a súmula não alcançou, né? É, isso aí. Ele quer que a súmula atinja. Já é difícil aceitar em matéria penal aumentar a lei, aumentar a súmula, mais difícil ainda. Em malampagem, com certeza. Acho que tem que votar separado. Confiável, eu voto pela aprovação da anterior. Mas assim, de qualquer forma, é possível a gente analisar primeiro e depois analisar segundo, né? Então, bom, retornando então aqui para a proposta de revogação. Pois não? Sim, pode. Eu fico imaginando que talvez fosse melhor uma nova redação, mas eu também não sei se isso é viável. Porque se revogar. Daquela segunda, daquela outra. Mas revogar é só revogar. Poderia revogar só o 300. Uma nova redação. Ah, já entendi. Sabe, nós temos um problema regimental. Quer ver chovendo molhado. Não é assim. Nós temos que votar aquilo que foi proposto. Nós podemos ignorar e fazer a nossa voz. Não vai ser só alteração de texto. Seria outra forma de propor isso. Isso nós não podemos fazer. Podemos então passar a votar? Foi esclarecido? Beleza? Então assim, a proposta é de revogação por aquela justificativa que foi feita, que é para adequar. E aí ele não traria prejuízo que ele está criando, está excluindo, né? E é só uma questão de adequar as nossas orientações de fonagem com a jurisprudência. Vai estar a par uma com a outra. Quem é a favor, então, desta revogação? Vai levantar a mão. Revogação. Beleza, então ele está aprovado para que haja. Agora a gente passa a análise do outro. A gente fala revogação, o colega falou, peraí, não, já estamos cancelando lei também, né? E aprovado. Esse aqui foi aprovado. Vamos ler lá a justificativa dele nesse daí, Jorge? Vamos. Não tem. Eu acho que está aqui em cima. É de se entender que o FONAGE não deve contrariar súmulas, principalmente no momento atual que vive o Brasil com os altos índices de acidentes de trânsito, como demonstrado diariamente pela mídia. Estaria contrariando se não aprovasse o outro, né? A revogação do outro. O STJ não enunciou súmula sobre 307 e sobre 309. Ou seja, está dizendo a questão ainda depende de interpretação caso a caso do juiz. Então deixou o juiz livre. A gente vai limitar o juiz. Eu sou a favor de rejeitar essa proposta. Deixa que a questão jurisdicional, o juiz decide. Até porque, com relação ao 309, nós vamos desafiar o texto da lei, né? E o 307 dirigir com a habilitação suspensa. Gente, o cara sabe dirigir. O suspenso porque ele dirige muito bem, passou tudo até farol, em velocidade, perdeu o time. Topa as consequências, né? Eu ter alguém a favor. Tem alguém a favor aí? Eu queira se pronunciar a favor de... Bom, então vamos passar a votação aí. Se alguém quer aprovar, levantar a mão aí.
senão a gente já passa outros debates. Então, esse a unanimidade está rejeitado. Tá? Então, assim, o que acontece, pessoal, assim, ó, algumas pessoas, às vezes eu vejo, especial a gente tem alunos aqui, também o pessoal da Escola da Magistratura que vieram aqui, alunas, não viu os meninos, então não baixa, né? Muitas se perguntam, nossa, mas o FONAGE não tem mais. Ah, tá lá, tem eu aqui, ó. Fala grosso aí, tá? O FONAGE não produz tanto quanto produzia antes, porque o papel do FONAGE foi muito atuar na lacuna e na necessidade de muitos esclarecimentos. A tendência é de diminuir. E hoje a nossa tendência, qual que é? É muito de recomendações, de questões, tem muito de trabalho legislativo, FONAGE, outras espécies de trabalho. Como quando os magistrados aqui, os colegas, estão apresentando, olha, meu estado tem esse problema de estrutura, tem problema disso, daquilo e tal. São outros desafios que nós temos, né? Então, assim, eu acho que esse é o momento, né, Mário, de a gente, de repente, construir, para apresentar lá na plenária, uma recomendação em torno, de repente, da questão da liquidação, para evitar provimentos ilíquidos, ou outro tema. Alguém quer aí se manifestar nesse sentido? O pessoal de Minas aí, o pessoal de Minas eu acho que abriu um pão de queijo lá fora. Mas saiu todo mundo aí. Circulou assim um pão de queijo no grupo de Minas Gerais. Essa recomendação seria importante, que é algo que a gente discutiu em vários jornais e nunca se chega a uma conclusão realmente que os tribunais chegaram, né? Pelo que eu vi aqui dos vários exemplos, não teve nenhum que fosse ao contrário, em que o tribunal estava reconhecendo a competência da justiça ordinária, além dessa questão do valor da matéria. E a grande dificuldade que eu vi aqui foi, então, para que essas juizados ou varas da Fazenda Pública, já que tem que aceitar a competência até que haja uma definição lá das nossas esferas, tenha condições mínimas de atender. Seja no próprio juizado ou vara, ou seja, esse acesso aos órgãos do Tribunal de Justiça ou do Fórum que tenha, seja o contador, o perito, possa fazer essa nomeação de perito e trabalhar também. Inclusive também a questão da liquidez da sentença passa por aí, né? Então eu acho que o grande problema que a gente poderia fazer uma recomendação é para que o CNJ possa tomar uma posição ou defender o que pensa nesse sentido, mas até que isso possa ser resolvido, que recomende. Aí o CNJ recomende aos tribunais de justiça que ofereçam, que forneçam, na verdade, né, a essas varas e juizados a estrutura necessária para que o serviço possa ser feito. Temos também Eu tenho uma outra sugestão. Sim. Que os tribunais têm preferência quando for escolher seus desembargadores, que é exemplo do Rio de Janeiro, que tem aproveitado os juízes dos juizados especiais, levem para lá os juízes dos juizados especiais, para ver se abre a cabeça desse povo. Vai melhorar. A vida, só que trem difícil. Rondônia também, né, Eduardo Paulo? Não. Mas aqui em Rondônia eu acho que está muito tranquilo. Nós temos 5 membros do tribunal oriundos do juizado. Tem 5? 5. Desembargador do Maria Alva, o Ivanil teve lá, e Ivanira. Convenhamos que já houve a progressão, porque no Paraná, não foi o Paraná que rejeitou a promoção de um juiz por antiguidade, porque ele era juiz de Foz do Iguaçu. Porque ele era juiz de juizado especial de Foz do Iguaçu.
Rejeitado lá. O colega teve que entrar no CNJ. Nós temos então, além dessa questão, melhor anotar primeiro para depois a gente passar para outra, né? Não vai passar a recomendação? Então, aí essa da recomendação, que eu vou anotar, porque eu já ia falar de outra. Recomendar o celular? Não, recomendar o celular. Recomendar. Somos nós, né? Pode falar. Pode ser uma solicitação, né? Ao CNJ. Mas a gente tem feito no FONAGE, as situações elas têm sido até bem-vindas, né? Os contatos com o CNJ tem sido bem-vindos. Às vezes alguns tribunais não recebem bem, mas o CNJ qualquer coisa a gente reclama com a Sandra, né? Nós temos essa questão, tinha uma outra aqui, agora eu esqueci que foi comentada aqui. A questão da ser uma recomendação de boa prática. A questão da execução invertida no juizado da fazenda. Ou seja, recomendação aos magistrados que busquem implementar a prática de ver com as procuradorias para que façam essa execução invertida. Ou seja, que elas já se antecipem em apresentar uma liquidação para que as partes aceitem ou não, e aí, aliás, eu poderia fazer isso daí também. Concordam? Bom, a recomendação 1, então, como é que ficaria, Mário, isso aqui? Vamos colocar solicitação ao CNJ para que interceda junto aos tribunais de justiça para que estes deem o suporte necessário aos juizados especiais da Fazenda Pública para o cumprimento de suas atividades. Como suporte a liquidação. Pois, eu acho que eu colocaria suporte técnico e pessoal. Genérico, né? Então tem o suporte técnico e genérico lá na primeira parte, né? Já direto. Não precisar de repetir suporte. Lá embaixo. Suporte técnico e de pessoal necessário. Necessário já ficou lá, Não ficar repetindo suporte. Aqui, tirar o de cima do necessário ou daqui de baixo? Ou dos dois. Deixa aí, necessário. Ou exemplo, suporte técnico. Como? Assim, a gente não fala no suporte embaixo. Modificar só para como registrar mesmo. Amanhã vai ter hoje. Tem o suporte, né? Como, por exemplo, o técnico e o pessoal. Como, por exemplo, como visto, por exemplo, o técnico e pessoal. A segunda seria essa da execução vertida, né? Tenha mais alguma situação? Por exemplo, pessoal técnico. Isso seria pessoal técnico. Não, o técnico é o nível de... o pessoal é de ter pessoas, o técnico vai envolver o pessoal técnico. Como, por exemplo, o pessoal técnico. Então, o técnico e o pessoal.
técnica tem em que sentido? É no sentido de você ter. De você ter. Máquinas e equipamentos ou ter pessoal técnico? Pessoal técnico, estou entendendo pessoal técnico. Né? Como, por exemplo, SWOT com pessoal técnico. É assim, Mário? Não, Mário, foi embora? Não, tá aí. Oi, Mário. É pessoal técnico, não é isso? Ou é técnico no sentido de algum equipamento especial? É pessoal técnico. O pessoal é técnico, mas bem como também isso aí é mais importante. Amanhã com certeza vão estudar, fazer uma comissão, estudar. Só para registrar a ideia. Isso aí. Além da questão da execução invertida, para a gente não ficar um tempo muito aqui parado e vai desanimando, já vi que uma galera já começou aí, né? Essa invertida seria já no momento da citação? Já sair? Já na verdade, dependente dela, quando se intima da sentença, eles já providenciam a liquidação e apresentam isso. Eu estou fazendo uma pergunta boa prática. Já na citação, já. Não estou na sentença, não. Já no começo. No início, na citação. Se já não haveria, para evitar a história do que eles não querem fazer nada lá de entendimento entre as partes, já de ter da parte deles alguma proposta, alguma coisa. Porque isso aí vai acabar acontecendo no cumprimento de sentença. Só lá que lá é obrigatório, né? Pelo simples não. Absurdo. Desembargador Paulo, tem mais alguma situação que acha que seria importante? De recomendação? Acho que não. A primeira coisa, Você tinha falado da questão da conciliação. Em que sentido? Quem era para fazer conciliação? Você deve estar comentando a questão de não obrigar. No sentido de implementação legislativa? Ou de quê? Ou do próprio procedimento? Sobre essa questão da conciliação, porque não tem, acaba atrasando. Se marca a conciliação, eles falam que não querem a conciliação, obrigando, vamos dizer, se você marca, eles vão para lá, simplesmente não fala que não tem acordo. Aí o senhor até fez, não fiz nesse sentido. Aí nesse caso, a questão, lembrando, a questão da conciliação no juizado da Fazenda Pública. Nós estamos falando de recomendação. Seria uma recomendação, que eu vislumbro duas possibilidades de recomendação. Uma que é de recomendar o trabalho com a questão legislativa, para ter lei. E aí a gente falaria legislativa e educacional, por a política de chamar, de convencer as pessoas para esse tipo de postura. E o outro seria a nível procedimental, que os magistrados façam audiência concentrada. Mas olha, eu não vejo magistrado de juizado de fazenda pública desdobrar em conciliação. Essa recomendação da matéria legislativa aí, ela já foi objeto de outros fonáticos. Fica prejudicado que já tem esse trabalho, né? Bom, eu vou tratar da redação, mas tem mais alguma ideia? Só aqui de reflexão. Hoje um colega lá, na plenária, lá nas nossas palestras lá, falou sobre a questão das conciliações, a quantidade de resolutividade de conciliações dos juizados especiais cíveis. Aí que ele queria, qual era o percentual e blá blá blá. Quando você fala em juizado especial da Fazenda, e conciliação? Qual o percentual de conciliação existente da Fazenda? Aí vai para o CNJ, que de uma certa forma até ajudou a fazer essa lei aí da Fazenda, especial da Fazenda, diz assim, juiz, convence lá seu prefeito para botar lá na lei municipal que pode fazer acordo, ou com o governador do estado de jogar na legislação estadual a possibilidade de acordo. Mas quem somos nós? Sou vereador? Eu sou vereador? Eu sou deputado? Eu vou gastar a minha beleza com esse povo?
Mas o CNJ diz, não, está na mão do juiz, o juiz vai lá, conversa com o prefeito, conversa com o vereador, para fazer a lei, ou se não vai lá, conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, com o procurador do Estado, para ele sim botar na lei, para fazer acordozinho. E aí vem um problema, e não pode ter de cima para baixo, às vezes, por conta da independência das unidades federativas, das constituições estaduais. Às vezes não pode haver, da independência de cada Estado, de fazer sua própria legislação. Essa lei do especial da Fazenda é uma brincadeira, isso é engodo. Me engano que eu gosto. Não tem nada de conciliação, nada, isso é fazenda pura. E aí bota lá negócio de 60 salário mínimo, isso é pra quem viu. Isso é um trabalho para o UPM. A gente não abordou isso, mas também tem toda a questão do PMEC, que vem crescendo essa forma de trabalhar e vai ficar certamente para ele. À medida que isso crescer, nós não vamos trabalhar com isso aí dentro do juizado. Eu acho que a gente pode encerrar então, né? Podemos encerrar. Eu vou preparar e elaborar a ata agora, tal. Amanhã a gente tem um documento formal para encaminhar lá para a plenária. E aí ficam todos aí convidados para amanhã. Reforçar aí como a doutora Elma fez, né? Bem próximo aqui, daqui é considerado uns 5 minutos. Para quem está no hotel do evento, não chega a 10 minutos, depois para ir de um lado para o outro aqui. São lugares bem próximos. Eles falam, não cabe meia hora no ônibus e tal. Porto Velho não é tão grande assim. Pelo menos na parte assim que tem os lugares de atração. A área territorial é grande. Tá, agradecer a todos, tá? Eu vou ficar mais um pouquinho, quem quiser chegar, para